Não é novidade que as sociedades secretas geram muitas curiosidades. Digo secreta, mas a gente bem sabe que o termo correto seria discreta, né? São sociedades que são focadas em contribuir para o homem ao seu autoconhecimento. Em última instância, isso impacta também na sociedade como um todo. Então, essas organizações têm geralmente esse princípio, essa finalidade. Bom, pessoal, aqui no canal já tratei diversas organizações desse tipo, ordens iniciáticas. Então, hoje irei falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose. Muitos aqui já solicitaram esse vídeo no canal, então acho que é uma organização muito interessante para a gente estar abordando, para a gente estar apresentando. Lembro que esse vídeo tem um teor completamente cultural, o objetivo é apresentar princípios básicos sobre a sociedade, então caso você queira conhecer realmente, visitar a sociedade, visitar essa organização, entrar em contato pelos meios oficiais, que seria o site, tudo isso para você ter uma visão mais apurada, algo mais próximo da organização em si, tá? Hoje irei falar sobre a história ritualística, estrutura, doutrina, fundamentos básicos gerais e atenção, pessoal, exclusivo, um conteúdo do Conselho de Estudo e Publicações. Então o canal foi muito bem atendido por essa organização, pela Sociedade Brasileira de Eubiose, então tem algo exclusivo que terá no final desse vídeo, são perguntas e respostas, então bem interessante. Já quero aqui agradecer essa disponibilidade e essa recepção que essa organização teve pelo canal, em última instância vocês que buscam informação sobre essa escola. A pedra fundamental dessa organização foi lançada em 1921, idealizada por Henrique José de Souza, com o apoio de sua esposa Helena Jefferson de Souza, em São Lourenço. A partir desse momento, veremos a expansão do que seria o movimento biótico no Brasil. Quanto ao seu fundador, pessoal, podemos citar alguns momentos significativos. Em 1905, estava ligado fortemente com a teosofia, foi cofundador da Loja Alcione Salvador. Em 1916 partiu para o Rio de Janeiro e em Niterói, em 1924, formou-se materialmente uma chamada Sociedade Mental e Espiritualista Dara. Posteriormente seria chamada de Sociedade Teosófica Brasileira, nome assumido em 1928. E então, finalmente, no dia 28 de setembro de 1969, passou a se chamar o que temos hoje, que conhecemos hoje como a Sociedade Brasileira de Eubiose. Vale ressaltar que muitas organizações e escolas como essa são internacionais, porém a eubiose é autenticamente brasileira. Defende-se que seu fundador é um grande homem que foi iniciado em várias doutrinas, estão uma coletânea de informações, um vasto conhecimento que os seus membros têm contato durante toda a sua caminhada iniciática por essa escola. Ou seja, os membros acabam estudando diversos assuntos de ampla relevância para o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento. A eubiose é um neologismo. É uma palavra criada, uma palavra nova que vem do grego eu, bem, bom, bios, que é modo de viver. Então, geralmente, viver bem, modo de viver bem, são alguns termos que você também vai encontrar ligado à eubiose. Portanto, foi criado um nome que difundisse justamente a missão, que seria viver bem. Então, em última instância, quando o membro tem esses conhecimentos, essa sabedoria e aplicam essas leis, esses conhecimentos em sua vida, é lógico que acaba vivendo bem, vivendo melhor, que esse é o objetivo de várias escolas de aperfeiçoamento, de aprendizado. Localização. Vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa organização. Com os templos erguidos em 3 cidades brasileiras, São Lourenço, Ilha de Itaparica, Nova Chavantina,
A Sociedade Brasileira de Eubiose conta ainda com um departamento em diversas cidades, dentro e fora do Brasil, nas quais é possível entrar em contato com outros discípulos, aprender yoga individual, coletivo e ainda ler pesquisas sobre material legado por seus mestres e instrutores, tá bom? Os departamentos assumem uma função de verdadeiros colégios iniciáticos e que é possível debater, confrontar ideias. Os templos, por sua vez, um deles em forma de obelisco, inclusive, e os demais concebidos de uma arquitetura clássica helênica, são os centros do movimento eubiótico. Então, diversos lugares aqui espalhados pelo Brasil, talvez próximo a você, tem esse departamento de ensino onde oferece essa possibilidade de um contato mais próximo entre a organização e os seus membros. Vale ressaltar também, pessoal, que tem palestras públicas, livros, textos, seminários, yoga. Os ensinamentos contidos na doutrina eubiótica apontam na direção não apenas de um crescimento também individual, mas também de um crescimento coletivo. A doutrina. O que podemos falar um pouco sobre a doutrina? É uma questão de temas bem variados, então, inclusive, pessoal, boa parte dessas organizações, dessas ordens de iniciações, são um verdadeiro receptáculo, então acaba abordando diversos temas. Então, algo que você provavelmente irá pegar como tema reencarnação, ciclos de evolução, consciência, natureza oculta do corpo, as visões sobre a cosmogênese, processo de evolução humana, entendido como transformação de energia em consciência. Muitos dos seus conhecimentos, pessoal, são uma síntese, na verdade, da filosofia, religião, ciência. A eubiose também é conhecida como uma sociedade de esoterismo, então muito ligado à teosofia, e seus integrantes são chamados de eubiotas. Bom, rituais. Bom, existe uma matéria de jornal gravado, está disponibilizado no YouTube, que tem informações interessantes. Então, seus rituais são feitos 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, obviamente com referência ao sol. Então, quem já é iniciado sabe a importância desses ciclos, dessas questões. Eles praticam mantra, cânticos, etc. Tem paramentos, aceita homens e mulheres. Então, dentro dessa ritualística, homens e mulheres de branco representam a pureza. Tem traje amarelo, que representa a guarda do pai, o traje azul, que representa a guarda da mãe, e o traje vermelho, que representa a guarda do filho, que faz referência, é claro, à Trindade, à Santa Trindade. Então, todo esse aspecto ligado à simbologia do número 3. Bom, é bem simples você ter contato com essa sociedade, com essa escola, ordem iniciática. Então, digamos iniciática porque tem as suas revelações progressivas. Então, tem todo o meio de contato por redes sociais, até pelos websites, que você consegue ver aonde eles estão dando aula, aonde tem essas palestras. Existe também seminários online, que eu acho que é muito interessante, principalmente pelo contexto que a gente está, digital, e o contexto que o mundo está atualmente. Então tem séries de formas de você conseguir entrar em contato e ter mais informações detalhadas sobre essa organização. Bom, pessoal, essa é uma apresentação bem genérica sobre essa organização. É uma organização que já está há muito tempo, bem estruturada. Então eu quis também fazer outros questionamentos para essa organização, e o canal foi muito bem recebido. Então quero registrar aqui meus agradecimentos ao senhor Leonardo, que é coordenador do Conselho de Estudo e Publicação, e o atual terceiro vice-presidente também. Então a gente o canal aqui fez série de perguntas que estará sendo disponibilizado aqui, porque tenho certeza que vai agregar ainda mais o conteúdo. Bom, a primeira pergunta: vocês têm sistema de graus? Se sim, quantos são? Bom, o que pôde responder é o seguinte: sim, os ensinamentos da Sociedade Brasileira Eubiótica se dá através de graus, com duração mínima de 6 meses cada. São eles Peregrino, que é um introdutório, Yama, Karuna e Astaroth.
tá? Não sei se essa é exatamente a pronúncia, mas já dá uma ideia de como funciona esse sistema de graus nessa ordem. Após ter feito todos os graus, é que o discípulo estaria apto a ingressar no último nível, o que chamamos de série interna. Então isso é uma característica muito comum também das organizações, ter um círculo interno e um círculo externo. Então um círculo maior que vai filtrando, isso é muito comum. Então sempre tem esses graus preliminares para só então você ser um iniciado e admitido no colégio interno dessas ordens. Então bem interessante essa característica que a gente pôde ter através dessas perguntas. Vamos lá, a segunda pergunta: como a pessoa poderia se filiar ou inscrever-se, né? Isso é uma coisa comum, porque obviamente boa parte das pessoas que estão buscando o vídeo querem saber como funciona e também como entrar. Então isso é uma pergunta muito válida. A resposta é o seguinte: hoje a SBE está presente em mais de 100 municípios no Brasil, além de países da América do Sul e Europa. O interessado pode dar início aos seus estudos presenciais em uma de nossas unidades ou ainda se inscrever no nosso curso online em EAD. Tem um valor mensal? Então isso também é uma pergunta muito comum em diversas ordens, então eu quis realmente saber, fui claro e incisivo na pergunta, a gente obteve uma resposta bem interessante. Uma vez que são sem fins lucrativos, não pode haver uma cobrança de mensalidade de fato aos nossos alunos. Entretanto, uma vez que a SBE sobrevive apenas de doação, é solicitado para aqueles que puderem realizar uma contribuição voluntária mensal, de forma a manter o funcionamento de toda a estrutura. É óbvio, pessoal, que tendo uma estrutura física, todo esse aparato, principalmente online, que é o que a gente mencionou, é evidente que precisa de recursos financeiros. Então, vale ressaltar, você também pesquisar quando você se filiar a alguma organização, perguntar qual o valor, como funciona, tudo direitinho, para ficar bem clara essa questão, apesar de que as ordens mesmo, que são sérias, ela sempre responde de forma clara e objetiva essas questões financeiras. Beleza? Quais são os temas mais interessantes que são explorados pela organização? Como a escola iniciática que somos, a SBE se propõe ao estudo comparado de religiões, se dedicando ao aperfeiçoamento global do indivíduo, fornecendo as chaves e princípios para que o discípulo se transforme por si mesmo. Além do estudo da ciência, filosofia e religiões, comparativamente outros temas como antropogênese, cosmogênese, sabedoria iniciática das idades e leis universais serão bastante abordados ao longo dos graus. Então é uma gama de assuntos realmente bem interessante. Existem ordens ligadas à eubiose, ou seja, para a eubiose. Então, para quem aqui não entende como funciona a ordem, o que eu quis dizer? Existe sempre uma organização e geralmente existe ordem, outros círculos dentro dessa organização. Então, eu quis saber se existe esse mecanismo também na sociedade eubiótica. A resposta é o seguinte: sim, existem ordens internas ligadas à SBE que serão apresentadas ao discípulo ao longo dos graus. Então, infelizmente, não podemos abordar aqui. Temos ordens internas, por exemplo, para a atuação feminina dentro da escola, outros para criança e adolescentes e etc. Então, bem interessante também. Essa informação específica eu não achei em diversas fontes, então gratidão novamente por poder responder e a gente explorar aqui no canal, né? É obrigatório frequentar as reuniões? Sim, é exigido um mínimo de frequência para os discípulos, tanto para as aulas dos graus quanto para as demais atividades desenvolvidas. Então é uma coisa também que você deve se preocupar. Quando você solicita essa filiação à ordem, qual é o nível de compromisso que você vai poder assumir? Não só, lógico, financeiro, mas presencialmente. É próximo à sua casa, é um dia, horário que você vai poder frequentar. Tem ordens que não obrigam essas reuniões, tem ordens que você só estuda em casa. Então são várias características e que bom que a gente teve também essa resposta aqui, que é de suma importância. Bom, eu quero agradecer novamente ao senhor Leonardo, tá? Por ter respondido o canal.
e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for membro dessa ordem, deixa aí no comentário o que você acha de mais fascinante para o pessoal que está pesquisando. E você que não é dessa ordem e está aqui pesquisando, deixa aí no comentário por que você gostaria de participar, como você encontrou esse tema, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!